Assim, Portugal está sob vigilância da Comissão Europeia por causa de desequilíbrios económicos excessivos. A decisão afeta também França, Itália, Croácia e Bulgária. A Comissão Europeia considera que estes desequilíbrios excessivos exigem uma ação política decidida e monitorização específica. Portugal foi colocado neste grupo de países, em especial por causa da dívida elevada e também do desemprego. O anúncio foi feito pelo Comissário dos Assuntos Económicos numa conferência de imprensa convocada à última hora. We have concluded that 5 countries, France, Italy, Croatia, Bulgaria and Portugal, have excessive imbalance requiring decisive policy action and specific monitoring. This will include, that's what it means, irregular reviews of progress by these member states in the relevant committees at EU level. In Portugal, despite considerable progress during the implementation of the programme of financial assistance, important risks remain linked to the high levels of debt, both internally and externally, and high unemployment. This is why we have concluded that Portugal also should be in the category of excessive imbalances. Pedro Passos Coelho não comentou diretamente esta decisão da União Europeia, preferiu sublinhar que a confiança internacional em Portugal está a crescer. Temos hoje condições para fazer escolhas muito mais livres de investimento para o futuro. São não apenas sinais que se acumulam de confiança na estratégia financeira do Estado e, portanto, na nossa capacidade para honrar os nossos compromissos no futuro, mas permitem-nos também criar um quadro de financiamento à atividade económica a custos mais compatíveis com os modelos de negócio. O Partido Socialista diz que Bruxelas desmente as fantasias do governo sobre o país. As afirmações fantasiosas que têm povoado o discurso do governo nas últimas semanas acerca da situação portuguesa não são, infelizmente, verdadeiras. Portugal registrou algum crescimento económico, mas esse crescimento é muito débil e não conseguiu sequer inverter alguns dos principais desequilíbrios na nossa economia. Esta afirmação da Comissão Europeia não é surpreendente, mas permite-nos colocar debate político e a apreciação sobre a situação do país no terreno mais realista, mais próximo daquilo que é, objetivamente, a vida de milhões de portuguesas e de portugueses. O Partido Socialista está preocupado com a situação do país e considera que a identificação destes problemas é vantajosa, mas que só, naturalmente, uma alteração da situação política em Portugal, só um novo governo estará em condições de dar uma resposta mais sólida e mais consequente a estes problemas. O Bloco de Esquerda diz que se trata de um puxão de orelhas a Portugal. O PCP considera que os avisos de Bruxelas são uma péssima notícia para o país. São péssimas notícias, obviamente, para quem conhece a realidade e, sobretudo, péssimas notícias para quem sabe que o Governo, afinal de contas, tem andado a enganar-nos. E tem andado a enganar-nos em vários aspectos. Primeiro, o Governo anda a enganar os portugueses desde maio do ano passado, quando disse que nos tínhamos libertado do protetorado, como lhe chamava o vice-primeiro-ministro Paulo Portas. Nós tivemos debaixo de programas brutais de austeridade. Cortaram-se direitos, degradaram-se serviços públicos e sempre dizendo que o objetivo era cortar na dívida e por isso que o final seria uma redução da dívida pública. Ora, aconteceu exatamente o contrário. A austeridade trouxe mais dívida e o que nos dizem agora é que ainda não satisfeitos com toda a subserviência que o governo português apresentou ao longo de todos estes anos, vem-nos dizer ainda que temos direito a um puxão de orelhas. Ora, isso é inaceitável. O CDS reconhece que a dívida é o problema mais grave que Portugal enfrenta agora. O PSD refere que não há nada de novo nestas considerações da Comissão Europeia. Nós sabemos que Portugal tem ainda que vencer importantes desequilíbrios que tem na sua economia, que tem de garantir a sustentabilidade da sua dívida, que tem de continuar a trilhar um caminho de recuperação do emprego e de baixa do desemprego, e esta comunicação evidencia isso mesmo.
mas não traz nada de novo relativamente àquilo que foi o desenvolvimento da política económica e financeira do país. Como é que se resolve a dívida? Precisamos continuar com um bom resultado nas exportações, portanto precisamos que as exportações cresçam, e há setores, eu hoje no Parlamento falava do turismo que tem o seu melhor ano de sempre, para fugir das instituições que avaliam Portugal, lembro da National Geographic ter feito um elogio a Portugal, dizer que o velho mundo torna-se novo outra vez. Faz bastante. O secretário-geral da OCDE, que dizia que Portugal é dos países que é campeão das reformas, portanto agora, pelos vistos, temos que fazer mais.